Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Biblicamente Podcast, o nosso canal de pensamento bíblico simplificado. Cara, é sempre uma honra, é sempre um prazer poder estar aqui com vocês ou trazendo conteúdo para vocês, trazendo um conteúdo bíblico, trazendo um conteúdo pontual, trazendo um conteúdo necessário de forma simples, de forma acessível, de forma compreensível, tanto para aquele que é um pouco mais estudado, um pouco mais letrado, de repente o cara que está cursando teologia, mas também numa linguagem acessível para dona de casa, para ti que está indo trabalhar, para ti que não tem tanto acesso ao conhecimento teológico. A minha proposta, o meu intuito, o meu trabalho aqui é esse: trazer a Bíblia aberta sobre a mesa, fazer a exposição clara e as devidas conexões da Escritura. Meu nome é Ezequiel, mais conhecido como Zeca, e que honra, que prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez. A gente está aqui numa série falando sobre o que é o Evangelho, e já são, se eu não me engano, 13 episódios. Essa é a 14ª parte, quem sabe vai dividir em duas, não sei, vai depender do nosso tempo de gravação aqui, mas, cara, 14, no mínimo 14 partes, 14 episódios, expondo verso a verso, desde lá do Gênesis. A gente já leu muita coisa, a gente já trocou muita ideia. Eu espero que tu estejas acompanhando desde o início. É a parte 27, se eu não me engano, é onde a gente começa a nossa série sobre o que é o Evangelho. Qual a importância de saber isso? Qual a importância de entender o que é o Evangelho? Cara, é só a notícia mais importante da história da humanidade. O Evangelho é apenas a notícia mais importante, a parte mais importante da história da humanidade. É o plano de redenção de Deus, é o plano que nasceu, foi criado por Deus para salvar a humanidade. Salvar do quê? Nós já vimos isso na nossa série, salvar da ira de Deus. E Deus proveu os meios pelos quais. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. Então, o tema da nossa conversa hoje é: o Evangelho é o amor de Deus. O Evangelho é a prova máxima, é a prova mais evidente, é a prova mais contundente, é a prova mais incisiva, é a prova mais poderosa, é a maior prova do amor de Deus por nós. E a gente já falou de muita coisa, a gente já tratou sobre muita coisa. Nós começamos a nossa caminhada lá na parte 27, falando sobre a queda da humanidade em Adão e Eva, lá no jardim a leste do Éden. A gente já discorreu um bom trecho, um bom tempo da nossa caminhada aqui nessa série, falando sobre a doutrina do pecado original, como esse pecado nos afeta, como isso chega até nós hoje. A gente já discorreu sobre essas coisas, então deixa eu frisar isso. Se tu está chegando hoje aqui nesse vídeo e ainda não acompanhou, não viu essas coisas, está chegando hoje aqui no canal, vale a pena, depois que tu assistir aqui hoje, vale a pena tu voltar, entrar no nosso canal, fazer a tua inscrição, ativar o sininho das notificações. Vale a pena tu fazer essas coisas e, principalmente, vai na nossa playlist sobre a série do que é o Evangelho e vai desde o começo, vem trilhando esse caminho junto com a gente desde o começo, para que tu possa entender as implicações daquilo que acontece em Gênesis 3, as implicações disso na história da humanidade, as implicações disso na minha e na tua vida, e principalmente para que tu possa entender o que a gente vai falar hoje. Por quê? O amor de Deus, ele é revelado a partir do que acontece lá. Então, sim, para tu entender o que é o Evangelho, tu precisa entender o que acontece em Gênesis 3 e tu precisa entender o que nós vamos tratar hoje aqui. Além disso, também lá no nosso canal, ou aqui no nosso canal, a gente tem algumas outras séries: Cristologia, uma exposição verso a verso da Carta de Tiago. Nós temos uma série sobre a importância das Escrituras, muitos textos lidos, muita referência bíblica para contextualizar e para embasar teologicamente a importância da Escritura. A gente também tem uma série sobre o Sermão da Montanha, todas essas ainda no nosso formato antigo aqui do podcast, mas vale muito a pena, se tu está chegando hoje, vale muito a pena tu conferir todo esse material que está aqui de forma gratuita. A intenção é que tu sejas edificado, não pelo que eu acho, mas por aquilo que a Escritura diz. Não deixa também de seguir o canal do Biblicamente Podcast nas nossas redes sociais, vão passar aqui em cima: Instagram, Facebook, TikTok, todos com a mesma escrita, @biblicamente.pdc. E hoje
a gente continua de onde nós paramos, né? Os últimos episódios a gente veio fazendo a exposição do Evangelho de João, capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. Nós falamos sobre nascer de novo, nós falamos sobre nascer da água e do Espírito, nós falamos sobre a serpente de bronze no deserto, a alusão que o próprio Jesus faz, a interpretação que o próprio Jesus faz do episódio ocorrido lá no Velho Testamento, lá no livro de Números, se eu não me engano, e Jesus interpreta isso sobre si, sobre a sua vida. Jesus faz a hermenêutica para nós, ele faz a exegese e a hermenêutica para nós, para que a gente possa entender de forma mais clara o significado daquele episódio e o que aconteceria com ele próprio, com o próprio Jesus. Hoje a gente vai continuar de onde nós paramos. Então, como de costume, pega a tua Bíblia, eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui. A minha versão de hoje é a King James, a minha predileta, a minha favorita, mas não importa qual a tua versão bíblica predileta, o que importa, e eu te convido a isso, querido, pega a tua Bíblia, deixa ela aberta e vamos acompanha comigo, verso a verso, a leitura, para que não seja a minha interpretação, para que não seja o que eu acho, mas para que fique claro a exposição daquilo que está escrito, para que fique claro a exposição daquilo que está na Escritura. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 16. Não tem como nós falarmos que o Evangelho é a prova máxima do amor de Deus sem nós olharmos devidamente para esse texto. Zeca, mas a gente já olhou para esse texto em outros episódios. Sim, a gente já passou por esse texto, como nós já passamos por outros textos e repetimos a leitura durante esse processo, ou durante essa nossa série, durante a nossa jornada sobre o que é o Evangelho. Nós repetimos algumas leituras, mas não tem problema. Hoje nós vamos entender pelo texto de João 3,16 e os versos seguintes também, que é a continuação da conversa de Jesus com Nicodemos. A gente vai entender como que o amor de Deus se encaixa em toda a trajetória do Evangelho, em toda a trajetória da história da humanidade ou da história da redenção da humanidade através do Evangelho. Não tem como a gente falar do amor de Deus sem olhar para esse texto com a devida atenção. Então, pega a tua Bíblia, abre, põe aí, tu sabe, a ponta da mesa continua sendo de vocês. Eu já estou aqui com a minha água e eu te convido, pega a tua água, café, seja lá o que tu for beber, para me acompanhar nesses próximos minutos, quem sabe nessa próxima hora, e vamos juntos nessa caminhada bíblica, nessa exposição bíblica sobre o que é o Evangelho. Evangelho de João, então, capítulo 3, nós vamos ler do verso 16 até o 21. Vamos encerrar esse bloco, vamos encerrar esse trecho da conversa de Jesus com Nicodemos. João 3, do 16 ao 21, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Cara, o verso 16, João 3,16, é simplesmente o texto mais conhecido da Escritura bíblica. A gente ensina isso para criancinhas, a gente ensina isso para jovens. Esse texto talvez seja o texto mais decorado ao longo da história do cristianismo. João 3,16, se tu perguntar para um cristão comum, para um cristão médio, não precisa ser um teólogo, não precisa ser um líder, não precisa ser um professor de Bíblia, não precisa ser um pastor, não. Se tu perguntar para um cristão médio o que diz em João 3,16, muito provavelmente ele vai saber recitar esse texto para ti, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto talvez seja, junto lá com Romanos capítulo 1, que a gente já leu, falando sobre o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, ou daquele que crê em Deus.
esse texto de João 3 é, quem sabe, a síntese, é o texto mais resumido que pode nos explicar o que é o Evangelho. Então, respondendo à pergunta da nossa série que a gente começou lá no episódio 27, o que é o Evangelho? O Evangelho é o amor de Deus. Deus amou o mundo. E isso precisa ficar muito claro, muito bem fixado na tua mente e no teu coração. Sabe por quê, querido? Que eu decidi falar sobre isso porque talvez ao longo da nossa jornada tu tenha ficado com a ideia de que o Evangelho, a salvação disponível no Evangelho, é só um conjunto de ideias intelectuais, filosóficas. Eu preciso ter fé, eu preciso de arrependimento, eu preciso nascer de novo, e tudo isso são só conceitos. Eu preciso de tudo isso porque Deus é um Deus irado, Deus é um Deus que está irado com a humanidade. Todas essas coisas são verdades. Todas essas coisas são verdades. Nós já pontuamos ela aqui ao longo dessa série, ao longo desses 14 episódios. Tudo isso é verdade. Mas tem um detalhe que precisa ficar claro para ti. O Evangelho é a prova máxima do amor de Deus. Deus amou o mundo. Não fosse esse amor, não haveria Evangelho. Não fosse esse amor, não haveria a possibilidade da salvação. Não fosse esse amor, Deus não abriria a possibilidade do arrependimento. Deus não nos daria a chance do novo nascimento. Não fosse esse amor, Deus não nos daria a possibilidade da fé genuína em Deus, da fé genuína em Cristo. Não existe evangelho sem o amor de Deus. E isso fica muito claro, isso fica muito evidente nos textos de João. João, quando fala sobre o amor de Deus, ele vai dizer que Deus é amor. Ele vai dizer que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Ele vai dizer que não fomos nós que amamos a Deus e por isso seremos salvos. Não, nós seremos salvos, nós somos salvos, porque Ele, Deus, nos amou primeiro. Tudo isso está lá na primeira carta de João. Então, é impossível desvencilhar uma coisa da outra. É impossível desvencilhar a graça, é impossível desvencilhar o evangelho do amor de Deus. Deus nos ama. Deus amou o mundo e talvez tu fique pensando assim, não, mas Deus amou os perfeitinhos, Deus amou os bons. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E olha que interessante, isso que a gente está lendo hoje é uma repetição. E lembra daquele conceito que a gente já falou várias vezes aqui no canal. Toda vez que a Bíblia repete algo, é porque ela está dando ênfase a esse algo. E se ela está dando ênfase a esse algo, é porque esse algo é importante. Olha o verso 15. Volta um verso, vamos voltar para o episódio anterior. O verso 15 diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No verso 16, como encerra? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus foi derramado sobre nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo foi enviado ao mundo para pagar a nossa dívida, para pagar pelos nossos pecados. A gente já falou sobre tudo isso ao longo dessa série. E isso não foi porque meramente Deus quis, isso não foi meramente porque Deus achou que seria uma boa ideia, não. Isso foi porque Deus amou o mundo. Existe amor envolvido, e não é o amor mundano, e não é o amor que a gente experimenta aqui, não. É um amor maior, é um amor mais profundo, é um amor mais sincero, é um amor que homem nenhum dá a mulher nenhuma, é um amor que pai nenhum dá ao seu filho. Esse é o amor de Deus derramado por nós, e a gente vai ler textos que vão evidenciar essas coisas. Mas, por enquanto, vamos nos ater ao texto de João. João, capítulo 3. Olha que interessante, o verso 17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Por que Deus faz tudo isso? Para que o mundo seja salvo. Por que Deus envia o seu Filho ao mundo? Para condenar? Não. Para acabar com tudo? Não. Deus envia o seu Filho ao mundo para salvar o mundo por meio dele. Jesus é a expressão do amor de Deus.
O amor de Deus ele é derramado sobre nós através da pessoa, da obra, da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, sim, o Evangelho é a prova máxima do amor de Deus. O versículo 18 vai repetir talvez as sentenças que nós lemos no 15 e no 16. O verso 18 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Essa condenação não é porque Deus é um Deus cruel, não é porque Deus é um Deus genocida, não. A condenação do pecado, a condenação, a ira de Deus, o derramar da ira de Deus é sobre todo aquele que não crê. Mas Deus amou o mundo. Deus amou o mundo a um ponto que nós não conseguimos entender, de que ele enviou o seu Filho unigênito. Ou seja, a palavra unigênito tem o significado de único, feito da mesma essência, único, feito da mesma gênese. Esse é Jesus Cristo, o único Filho de Deus feito de sua mesma essência. Por isso a importância que Cristo tem para a história da redenção. Por isso a importância da gente entender que o Evangelho é a prova do amor de Deus. E sabe por que eu estou dando essa ênfase, irmão? Porque tem muita gente na internet falando besteira sobre a Bíblia, tem muita gente na internet falando besteira sobre o Evangelho, tem muita gente na internet falando besteira sobre Deus. E criam a figura de um Deus mau, de um Deus falso, de um Deus cínico, que cria, destrói, odeia, depois finge que ama, envia um filho que não existiu para, quem sabe, salvar aquilo que ele mesmo criou lá no início. E eles levantam teses e pressupostos dizendo o seguinte: pô, se Deus é tão bom assim, se Deus amou tanto assim, por que ele não salva todo mundo então? Levantam falsos pressupostos, sabe por quê? Porque criaram um Deus à sua própria imagem. Criaram um Deus baseado em seus próprios conceitos, ou um Deus que reflete a sua própria imagem. Esse não é o Deus bíblico, esse não é o Deus da Escritura, esse não é o Deus amparado pela teologia. Não que Deus precise ser amparado por nada, porque ele é Deus, ele está sobre todas as coisas. Eu vi uma definição muito boa, eu li, na verdade, uma definição muito boa sobre Deus. Deus é aquele que nada pode ser maior. Deus é aquele a quem nada pode ser comparado e não existe nada maior do que ele. Esse é Deus. Deus não precisa da minha teologia, Deus não precisa da minha defesa, e eu não estou aqui fazendo isso. Eu estou aqui expondo e deixando claro para ti que Deus te ama. Deixando claro para ti que o amor de Deus foi derramado sobre nós através do Filho, através de Cristo Jesus. Deus enviou, Deus amou o mundo de tal maneira, de um jeito tão grande, que ele envia o seu Filho para que nós, através da fé genuína, através do arrependimento, através do novo nascimento, nós sejamos salvos. Então não tem a ver com um Deus mau que cria, depois mata, depois... Não tem a ver com um Deus cínico que finge as coisas. Não. Tem a ver com um Deus que é amor, mas que também é justiça. Um Deus que criou leis e ele mesmo acabou se sujeitando a essas leis. Ele cria leis e ele se sujeita a essas leis e por sujeição a essas leis, Deus envia o seu Filho. Para cumprir essas leis, Deus envia o seu Filho. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Jesus não morreu na cruz em vão, Jesus não morreu na cruz simplesmente porque ele queria ser um mártir. Não, Jesus não é um mártir. Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele tira o pecado do mundo com o derramar do seu sangue. Por quê? Porque a lei de Deus, lá no Velho Testamento, exige que o pecado seja pago com sangue. E o único sangue perfeito, o único sangue capaz de pagar uma dívida tão grande quanto a dívida da humanidade, e a dívida da humanidade está em Adão. O único sangue perfeito capaz de pagar essa dívida é o sangue de Jesus Cristo. O verso 19 diz: e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. O julgamento é esse. Sabe por quê?
somos condenados. Sabe por quê? Quem não crê é condenado. Porque Deus enviou o seu Filho. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Deus envia seu Filho, que é a luz do mundo. E os homens amam mais as trevas do que a luz. Por isso serão condenados. Deus envia o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. E os homens escolhem deliberadamente não crer na mensagem. Escolhem deliberadamente não crer no Evangelho. Por isso, são condenados. Obrigado por ficar até aqui assistindo o nosso conteúdo. Esse episódio vai ter uma continuação, então eu já te dou a dica. Confere a tua inscrição, confere se o sininho das notificações ele está ativo, porque nos próximos dias sai a continuação desse conteúdo. Se o sininho estiver ativo, tu vai ser notificado e tu vai poder conferir como continua essa resenha. Além disso, não deixa de nos seguir também lá nas nossas redes sociais, vão estar passando aqui embaixo na tela. Instagram, Facebook e TikTok, todos com o mesmo nome, @biblicamente.pdc. Deus abençoe.